Olá, começando mais um Falando de Saúde. O tema que vamos falar em seguida é muito sério. Será sobre o tratamento de câncer de mama. Hoje estará o Dr. Dalton Stemeicher. Dr. Dalton, como vai? Tudo bem, Cláudia. Muito bem. Seja bem-vindo no Falando de Saúde novamente. Mais uma vez à sua disposição. Doutor, vamos falar então sobre os tratamentos para câncer de mama? Perfeito, uma doença que assusta tanto. E um dos grandes motivos do susto da mulher é exatamente por causa de toda a história que a gente tem do câncer de mama, de uma doença que durante muitos anos tem como estigma a mutilação da mulher, da perda de um órgão que tem tanta importância no caráter afetivo, de aspecto de feminilidade da mulher. Então acho que é importante a gente falar dos paradigmas do tratamento, das mudanças que a gente tem hoje de tratamento. Doutor, o que tem de novidade? Porque há alguns anos atrás, a paciente ela praticamente ficava sem mamas, né? E hoje alguma coisa mudou. Tem mudança mesmo, doutor? Cláudia, a mastologia ela evoluiu muito como uma especialidade médica. Durante muitos anos, o único tratamento à nossa disposição quando a gente tinha um câncer de mama era a retirada da mama toda. E se limitava a isso. A história mudou no começo da década de 80 na Itália. Que bom. Quando surgiu um profissional, o professor Umberto Veronesi, do Instituto de Milão, um dos nossos centros de referência do estudo da mastologia no mundo, onde ele propôs às pacientes com tumores menores de 2 centímetros a não retirar a mama toda, mas sim fazer o que nós chamávamos de uma quadrantectomia. Retirava 1/4 da mama e, junto com a quadrantectomia, fazer a radioterapia no pós-operatório. E ele conseguiu provar que retirando 1/4 da mama e fazendo a radioterapia, ele tinha a mesma chance de cura do que aquelas pacientes que retiravam a mama como um todo. Então foi uma mudança muito radical em termos de tratamento. Surgiu o que nós chamamos hoje de tratamento conservador. Eu não preciso mais retirar a mama toda. Era bonito, Cláudia? Não, desfigurava a mama. Sim. Mas foi um primeiro avanço. Então essa associação de cirurgia conservadora, ou seja, de retirada somente de uma parte da mama, e aliar a isso a radioterapia pós-operatória, conseguiu trazer essa paciente uma chance de cura sem a mutilação, sem a retirada da mama toda. Depois disso, a gente começou a mudar a técnica da quadrantectomia. Começou-se a se questionar e as coisas foram evoluindo, né? Não precisava ser tumores só menores de 2 centímetros. A gente conseguia fazer em tumores maiores do que isso. Não precisamos retirar 1/4 da mama. Eu só preciso retirar o tumor todo. Eu só não posso deixar doença na mama. Então as nossas cirurgias, elas diminuíram. Isso é importante. Eu não preciso mais retirar mama saudável. Eu só preciso retirar o tumor. 2, aliamos as técnicas hoje, que nós chamamos inicialmente das cirurgias estéticas, das cirurgias plásticas, a gente consegue aliar no mesmo tempo cirúrgico. Então eu consigo proporcionar a esta paciente um resultado oncológico favorável, ela vai ser curada, e um resultado estético favorável. Ela não vai ter mais aquele medo, aquele pavor que existia no passado de estou com câncer de mama, vou perder a minha mama toda. E mesmo ainda quando a gente precisa fazer isso, a gente tem técnicas de reconstrução mamária, com implantes, com próteses, com retalhos musculares, que oferecem à nossa paciente a reconstrução do tecido de mama. Não estou dizendo que o trauma da doença não exista. Sim. Mas pelo menos é um alento que a gente consegue minimizar o dano físico causado pela doença. Mas isso é maravilhoso, né, doutor? Tentando cada vez oferecer, acho que o melhor a paciente. Se é uma doença que cresce tanto, se é uma doença que está cada vez mais frequente, a gente tem também, por outro lado, conseguindo oferecer a ela melhores condições de cura. Então a gente está falando de tratamento. Então a gente falou do primeiro ponto de tratamento. O primeiro ponto é cirurgia. Esse tumor não pertence ao meu paciente, ele precisa sair dali em algum momento. Retirado. Sim, né? Mas existem outros pontos que fazem parte do tratamento. A gente fala, essa doença não pode voltar na mama, não pode recidivar. Eu não posso ter uma recidiva local.
nesse ponto, a gente tem a radioterapia complementar. A radioterapia ela tem exatamente este objetivo, Cláudia: evitar a recidiva de doença na mama onde a gente já operou. Que maravilha, doutor. E numa outra etapa aí nós começamos a pensar, eu falo que é meu outro aliado, que aí a gente tem nosso oncologista clínico para atuar junto no tratamento, sabendo o meu real inimigo, que tipo de tumor, tamanho de tumor, comprometimento disso. Muitas vezes eu vou precisar de outros tratamentos complementares, também para evitar uma volta de doença ou as metástases, que essas doenças se instalem em outros órgãos. Aí nós temos outras opções. Temos as quimioterapias, terapias-alvo, que é o que muitas vezes na imprensa sai como uma quimioterapia que atua somente sobre as células doentes. Não é uma quimioterapia, mas é verdade. A gente tem tratamentos hoje que agem especificamente nas células cancerígenas e não trazem grandes alterações para o organismo. Então, os laboratórios, as armas terapêuticas, elas têm melhorado. A gente tem tido resultados muito melhores do que a gente tinha no passado, Cláudia. Então, se ainda é uma doença, infelizmente, de um estigma muito forte, uma doença traumatizante, uma doença que nos traz medo, sim, por outro lado, a gente tem evolução no sentido de tratar essa doença. E fica ainda, né, doutora, a missão para as mulheres que procurem o mastologista o mais rápido possível, né? Que quanto menor o tumor, maior a chance de cura, menor o tamanho da cirurgia, assim que fala, né, doutor? Com certeza, quanto menor o tumor é um grande marcador para a gente. Quanto menor o tumor, a minha cirurgia é menos agressiva, a minha chance de cura é maior. Doutor Dalton, tem alguma ligação, por exemplo, a paciente, pelo fato dela preservar a mama dela, ela se torna mais feliz, mais confiante? Isso favorece na recuperação dela? Cláudia, a autoestima é fundamental. Você conseguir manter a autoestima da sua paciente, você conseguir manter essa paciente com desejo de viver, com vontade de viver, querendo conviver com a sua família, conseguindo se expor à sociedade. Isso é muito importante, Cláudia. Nós mudamos, eu falo, antes a gente não podia nem falar em câncer. Verdade. Hoje nós vemos, a gente comenta muitas vezes, é uma coisa que assusta pacientes mais jovens. Você fala, puxa, Dalton, pacientes tão jovens com câncer de mama, parece que nas jovens está crescendo muito a doença. Ela cresce em todas as idades, mas existe um comportamento diferente. Muitas vezes uma mulher mais idosa, doente, ela ainda tem querendo se preservar, ela não se expõe. Não procura o médico. Enquanto está em tratamento, ela não se expõe. Sim. Mas a paciente jovem, quando tem um diagnóstico, ela se expõe, Cláudia. Ela sai com muito mais frequência. Tranquila. Ela sai para trabalhar, ela quer mostrar realmente que ela está vencendo a doença. Sim. O comportamento dessa geração mais jovem é diferente em relação à doença. Doutor Dalton, nós recebemos uma pergunta. A paciente, ela tem câncer de mamas, fez a cirurgia, retirou o tumor. Essa paciente, ela tem chance de amamentar nessa mama que foi tratada no futuro? Tem, Cláudia. Limita um pouco. Tanto pela cirurgia, a gente tem uma limitação, como eu falei, a radioterapia complementar é fundamental para a gente. A radioterapia também limita a produção láctea nessa mama. Mas ela tem outra mama. Ah, sim. Ela consegue amamentar na mama contralateral com muita tranquilidade. Nós não vamos mexer na outra mama. Então, se tiver uma gestação posterior, sim, ela está apta a amamentar. Que notícia linda essa. Doutor Dalton, muito obrigada pela sua presença aqui no Falando de Saúde, por essas informações preciosas às pacientes, às nossas seguidoras e também às tuas futuras pacientes, né, doutor? Obrigado você pelo convite, Cláudia, sempre à sua disposição. Obrigada, doutor. Até breve. Até. E a vocês que nos acompanharem mais este Falando de Saúde sobre tratamento de câncer de mamas, com a presença do Dr. Dalton Stemeicher. Obrigada pela companhia. Lembrando que esta entrevista é um oferecimento do Centro de Oncologia e Radioterapia Santana. Obrigada e até o próximo.